Olá, bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco, para você, é claro, muita alegria, muitas bênçãos, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde. Programa que já tem essa dinâmica, que já está consolidada aí no seu coração. Essa união entre a ciência médica e a espiritualidade, a fé e a medicina caminhando sempre juntos. E é claro, nós sempre seremos os maiores beneficiados de todo esse processo. Sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, que a gente conhece como funciona o nosso corpo, o nosso organismo. É tão bom a gente conhecer como funciona essa dinâmica que a gente tem, o nosso metabolismo, o nosso organismo. E depois a gente conhece também aquelas doenças que tentam roubar o nosso sossego, a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito. Por isso que esse programa tem essa finalidade maravilhosa. E o programa fica muito mais bonito quando você liga, quando você interage, quando você participa. E para ligar e participar é super fácil. 19 3871 9620. 19 3871 9620. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o nosso queridíssimo amigo Dr. Marcelo Manzano Said, né? Ele é cirurgião torácico e hoje o assunto que nós vamos abordar com ele carinhosamente veio aqui, já estava sendo esperado, para falar sobre um assunto interessante, hiperidrose. Aquelas pessoas que têm esse hábito de suar muito, será que tem tratamento para isso tudo? Nós vamos aprender hoje no Vida e Saúde. E você também pode encaminhar o seu e-mail, vidasaude@rs21.com.br, vidasaude@rs21.com.br. A nossa equipe, é claro, preparou a matéria, nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Marcelo sobre hiperidrose. Vamos à matéria. Sônia passa a maior parte do dia com uma toalha nas mãos. O ventilador ligado faz parte da rotina, além dos leques que passaram a ser um acessório importante. O suor excessivo da aposentada virou um problema há 30 anos. A causa, hiperidrose. Agora, com essa temperatura, eu tenho 3 ventiladores, eu durmo com os 3 ligados. Roupa de cama eu troco todo dia, porque ela fica molhada. Ele incomoda porque me deixa molhada, eu fico 24 horas com toalha na mão, mas não tem cheiro. Aquele odor característico de suor não tem. Eu saio do banho, eu saio pingando. E eu toda hora com a toalhinha, sabe, me enxugando. É desconfortável. É desconfortável. Atualmente é considerada uma doença a hiperidrose. Tá? Essa condição de excesso de suor não é uma condição grave do ponto de vista de saúde, mas é uma condição que provoca uma série de restrições para as pessoas, uma série de problemas do ponto de vista profissional, do ponto de vista psicológico e social. Estima-se que cerca de 3% da população apresente a hiperidrose, em maior ou menor grau. Só no Brasil seriam aproximadamente 6 milhões de pessoas. E a doença pode manifestar-se nas mãos, pés, axilas, rosto, na região inguinal e no couro cabeludo, causando desconforto para a pessoa. Por causa da doença, Sônia já sofreu preconceito. É que às vezes a gente fica até chateada, envergonhada. Você vai num restaurante, você vai num evento, ainda mais eu que sou culinarista também, que mexo com fogão o dia inteiro, né, calor. Isso até incomoda, porque dá a impressão assim de sujeira, né? O freguês pode até achar que que não é conveniente para ele. Algumas vezes a gente recebe no consultório pacientes que vêm encaminhados de colegas psiquiatras, né, porque às vezes a pessoa está num sofrimento intenso e não tem aquele discernimento para perceber que é esse o grande problema, né? E às vezes até recebe um diagnóstico errôneo de depressão ou qualquer outro transtorno de humor, mas os psiquiatras, a hora que eles examinam, eles percebem que, na verdade, a pessoa não tem transtorno nenhum. Segundo o médico, a hiperidrose leve pode ser tratada com alguns produtos, como cremes, desodorantes e até roupas de tecidos mais leves. Mas nos casos mais graves, existem outras formas de tratamento. Uma delas é a aplicação local de toxina botulínica. A toxina botulínica, existem vários nomes comerciais no mercado, né? E ela consegue bloquear essa transpiração, porque ela bloqueia o estímulo nervoso para as glândulas que produzem suor. O que é considerado o padrão áureo para o tratamento da hiperidrose é a cirurgia, né? Então, a cirurgia,
Ao contrário do Botox, ela produz um resultado definitivo. Uma vez que a pessoa é operada, ela não tem mais o retorno da transpiração. Com bom humor, Sônia aprendeu a viver com a doença. Eu não fico sem a minha toalha. É sua companheira? É minha companheira. Que maravilha, a toalhinha como companheira, né? Que bom. Parabéns pela reportagem, né? E hoje o assunto é muito interessante, né? Hiperidrose. Hiperidrose é o tema de hoje e convidamos uma das maiores autoridades desse planeta. Portanto, hoje a gente pode considerar que o programa é um programa internacional, viu, gente? Dr. Marcelo Mansano Said, ou Dr. Marcelo Said, ele é cirurgião torácico, carinhosamente recebeu o nosso convite, está aqui hoje para falar sobre hiperidrose. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Muito obrigado, Ferdinando. O prazer é meu de estar aqui com você e com os seus espectadores. Eu tenho certeza que quem está em casa, como eu sempre digo assim, mas é uma verdade, viu, doutor? Tem gente aumentando o volume do televisor, ligando para o vizinho, ligando para a vizinha para não perder o programa, viu? Seja bem-vindo você, que Deus abençoe. Doutor, assim, a gente viu a matéria, assim, por que a gente transpira? O suor ele tem uma função, que é eliminar calor. Então, nós transpiramos por causa da termorregulação, ou seja, regular a temperatura do nosso corpo. Então, a única função do suor é perder calor. Então, nós transpiramos para mantermos a nossa temperatura equilibrada. Quanto é mais ou menos deveria ser a nossa temperatura ou vai depender das estações do ano, doutor? Não, a nossa temperatura corporal deve variar entre 36 graus Celsius, 36,5 até 37, 37,5. Menos que 36, né, seria a baixa temperatura, chamada hipotermia. Então, nós não suamos nessa situação. Acima de 37, você teria um estado de febre, acima de 37,5, acima de 38 até a hipertermia. Nessa situação, a gente produz suor para eliminarmos calor. Então, é o próprio corpo que já vai eliminando ou vai depender também da alimentação, do exercício, etc? Como é que é? A função do suor é esta. Então, quem regula essa função é um sistema autônomo. Ou seja, o nosso cérebro tem... Automático, né? Automático. Tem um centro lá que ele regula a temperatura, lá no cérebro. Então, se a temperatura aumentar, ele é avisado e ele manda um estímulo para a glândula do suor suar. Nós não comandamos isso, é autônomo. Como, por exemplo, a pressão arterial. Eu não mando minha pressão subir ou descer, de acordo com a necessidade, com o exercício físico, assim por diante. São aqueles movimentos automáticos, como piscar de olhos, enfim, isso aí. Mais ou menos isso. É o controle dos órgãos internos, como, por exemplo, a glândula do suor. Né? Então, quem estimula essa glândula do suor a produzir o suor, só lembrando, Frei Rinaldo, a glândula do suor é a glândula sudorípara. Né? Por isso que a palavra sudorese... Sudorese vem daí, exatamente, que o tema é a hiperidrose, ou suor excessivo, ou sudorese excessiva, tudo é sinônimo. Então, quem produz o suor é a glândula do suor. E quem a estimula é esse sistema autônomo. Né? E por que ele é autônomo? Porque a gente não comanda ele. Ele funciona por conta própria, ele é autônomo. Ele sentiu que o corpo está elevando a temperatura, ele vai disparar. Aí é necessário que a gente tome água? Como é que é, doutor? Então, vamos lá. Como o suor não interfere no equilíbrio da quantidade de água do nosso corpo, nem no equilíbrio dos sais minerais, o mais conhecido é o sódio, né? Então, a água não interfere. O funcionamento dos rins também não interfere, né? É só mesmo a produção do suor quando passa calor. Claro que se você estiver numa situação que você estiver pouco hidratado, mas você precisar perder calor, as suas glândulas do suor vão ser estimuladas mais lentamente. Né? Então, doutor, assim, só para a gente entender, quem está em casa entendendo assim, ou seja, quando a pessoa sua muito, não é soa, é sua, né? Porque é o verbo suar, S-U, né? Exatamente. Soar é sino, né, doutor? Exatamente. Soar é quando a pessoa sua muito, então, puxa, perdeu bastante líquido. Então eu vou ter que tomar bastante água porque eu perdi líquido. Isso não corresponde. Não corresponde, porque se eu perdi bastante água porque eu estou suando muito, porque eu estou com calor ou eu tenho a hiperidrose como uma doença que a gente vai comentar, o meu rim passa a reter mais líquido, ele compensa a perda, porque quem controla o equilíbrio hídrico, o equilíbrio de água no nosso corpo, são os rins basicamente. A pessoa, doutora, assim, entrando agora nessa questão da hiperidrose, que é a pessoa que sua,
de uma forma excessiva, né, exagerada, é um descontrole, é uma disfunção, é uma síndrome, o que é? Uma doença? É uma disfunção, né? É uma doença. A Organização Mundial de Saúde classifica a hiperidrose como uma doença funcional, ou seja, uma doença que atrapalha a pessoa exercer a função laboral, Ok. a função social, quando é nas axilas, quando tem odor, né? A função da ocupação que ela tem, a função ocupacional dela. Então, é uma doença funcional. E é importante lembrar, Frei Rinaldo, que a hiperidrose não causa nenhum mal orgânico. Tá? Então, ela é uma doença funcional. Portanto, ela atrapalha o indivíduo no dia a dia dele, da relação dele com as outras pessoas. O constrangimento da situação. Uma das situações é o constrangimento, né, que a gente vai comentar. Por que o constrangimento? Porque a pessoa que sua, né, ela pode não conseguir esconder, principalmente quando o suor é o suor axilar, aquela mancha, aquela pizza sobre as axilas. Então, existe o preconceito da população, às vezes a gente também já passou por isso algum dia, de olhar a pessoa com a axila molhada e achar que ela não tem higiene. Geralmente, isso é o oposto. As pessoas que têm o suor excessivo nas axilas, a hiperidrose axilar, são as pessoas que trocam 2, 3 vezes de roupa por dia, que mais se cuidam. É um preconceito errado. Gente, isso foi só o começo, o primeiro bloco do tema de hoje, hiperidrose, é o tema que nós estamos abordando aí com uma das maiores autoridades do planeta no assunto. Está aqui hoje, entrando na sua casa. Nós vamos chamar o intervalo. Na sequência, eu quero fazer uma pergunta para ele, assim, além da sua pergunta, eu quero fazer essa pergunta: por que alguns tipos de suor são um pouco mais, o odor é um pouco mais avançado? Então, quer saber esta e outras respostas? Não sai daí. Esse é o Vida e Saúde, que volta já diretamente só para você. Não sai daí. Muita gente chega no consultório, muitos pacientes, perguntando se o excesso de suor tem alguma coisa a ver com a higiene ou com falta de higiene. Não tem a ver. Tá? Não tem nada a ver com falta de higiene. Normalmente essas pessoas, pelo contrário, elas são extremamente asseadas, tomam vários banhos por dia. Então a hiperidrose não tem nada a ver com falta de higiene, mesmo quando existe um odor desagradável. O odor desagradável é causado como consequência da umidade sempre presente, da umidade presente o tempo todo numa região que fica quente e confinada, por exemplo, dentro do sapato, né? Então, mesmo quando existe odor, isso não tem nada a ver com falta de higiene.